Chegou ela, a tão sonhada semana de estreia do Vasco. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre Nenê. E aí, qual a definição do futuro do jogador? A gente vai falar sobre essa situação, sobre Matheus Gonçalves, nome especulado no Vasco. Vamos trazer também sobre uma pesquisa da Rádio Itatiaia, hein? Botaram o Vasco aí como a sexta, sétima maior torcida do Brasil. Mas enfim, eu vou trazer o contexto para vocês aqui. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no Comenta Léo. Muito obrigado a você também que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Eu vou começar com um assunto polêmico, porque hoje eu acordei aí com muitas mensagens via as redes sociais também, muita gente falando sobre uma tal pesquisa que saiu hoje da Itatiaia, juntamente aí com outros institutos de pesquisa, onde 6.500 pessoas foram entrevistadas, a maioria de Minas. Conheço muita gente em Minas, inclusive mando um abraço para eles aí, mas não dá, cara. Os caras fizeram uma pesquisa onde o Vasco tinha 4% da torcida do Brasil, entre os 6.000, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro empatados, ali, atrás de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Flamengo. Eu só tenho uma coisa a dizer. É só rodar pelo Brasil, e eu não gosto nem de estar falando sobre essa situação, porque às vezes a galera fala, é soberbo, é não sei o que, não. Mas é só rodar pelo Brasil que você vai ver que isso não existe. Aonde o Vasco chega, tem aeroporto lotado, às vezes, as últimas vezes aí, até as administrações do aeroporto, pelo tanto de gente que ia lá para ver o Vasco, pedia para o Vasco descer na pista para não ter congestionamento no saguão dos aeroportos. Então, cara, não concebe você entrevistar 6.000 pessoas e dar como dado correto. Olha, é isso aqui. Não existe. Só você rodar que você vai ver que no Vasco tem mais torcida. Com todo respeito às duas instituições, Atlético Mineiro e Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, é com quem fez a pesquisa, não dá. Se é para fazer um trabalho, e a gente sabe que o trabalho para censo ou para pesquisa de voto ou de quantidade é um trabalho árduo, mas que seja feito de uma forma séria, porque às vezes vira até chacota, cara. Ou será mesmo que essa pesquisa não era para dar um up na imagem de quem fez? Enfim, já estamos acostumados, infelizmente, com esse tipo de pesquisa tendenciosa que sai por aí. E a gente sabe que isso não é verdade, que a torcida do Vasco é muito maior. Falando sobre isso, semana de estreia, hein? Vasco daqui a pouco faz um amistoso contra a equipe do Arte Sul. Muito provavelmente os jogadores que não foram tão utilizados assim contra a equipe do Resende devem participar. E o Vasco começa essa semana de olho na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco tá pronto, o Vasco tá de olho também na situação do Galo. O Galo tá um zum aí, que o Cudê pode ser demitido, que o Dorival pode ser o novo técnico do Galo. É o próximo adversário do Vasco, eles têm um confronto inclusive pela Copa do Brasil. Mas estamos de olho, vamos ficar de olho porque é uma semana muito importante. O Vasco provavelmente não deve fugir daquilo que vem jogando, com o Léo Jardim no gol, a zaga formada aí por Pumita, por Capasso, por Léo, por Piton, o meio-campo formado por Rodrigo, por Andrei e por Jair, o ataque formado aí por Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Deve ser o time da estreia, muito provavelmente, do Vasco lá no Mineirão. Mas é uma semana de muita apreensão, né? Tem um misto aí de ansiedade, com medo, muita gente achando aí que o jogo vai ser de uma forma que o Vasco não vai conseguir fazer o seu resultado, enfim. É uma caixinha de surpresa, a gente também não sabe como o Galo vai. O Galo tem um jogo importante na terça-feira pela Libertadores, perderam o primeiro jogo em casa, vão ter que tomar o resultado do Atlético Paranaense para não se complicar. Então, é um jogo chave, um jogo perigoso para as duas equipes. E a gente espera que o Vasco inicie essa semana, treine bem aí para enfrentar o Atlético Mineiro. Sobre Matheus Gonçalves, meu amigo Detetives Vasco, Marcos Jacobs, aquele abraço, Marcão, fez aí a interrogação sobre
o que tá rolando de verdade. Ele buscou o América Mineiro. O América Mineiro disse que não tem nenhuma negociação com o Vasco, não recebeu nenhuma proposta, disse que tirou o jogador aí da lista de relacionados da final, porque precisaria tirar três, inclusive tiraram o Aloysio e o Benítez também, e que não há nenhuma negociação e que conta com o jogador. O Marcos também procurou aí o procurador do jogador, né, o representante do jogador, que disse que o Vasco fez uma consulta e não passou disso, que esperava aí uma proposta oficial. Galera do Atenção Vascaínos trouxe que o Vasco deve fazer uma proposta pelo jogador. Eu já falei, falo de novo, não vejo como uma boa opção. Acho que a gente tem até jogadores dentro do nosso elenco que possam fazer melhor essa posição também. Se é para trazer uma dúvida, que a dúvida seja daqui de dentro do Vasco. Não vejo o jogador como uma boa contratação, mas enfim, se o Vasco fizer, a gente vai observar e vai ver se ele vai prestar e vai funcionar, né? Se vai ser um jogador que vai conseguir render no Vasco. Seu único muito bom momento é no esporte, né? Esporte é onde ele se destaca, depois no Ceará, é vendido para o Cerro Porteño, tem uma polêmica lá envolvendo o vestiário, mas eu, Léo, não traria o Matheus Gonçalves. Eu quero a opinião de vocês aqui também, o que é que vocês acham sobre o jogador, porque eu não vejo como um jogador que vai mudar o modelo, né, do Vasco da Gama. Mas enfim, para encerrar o vídeo, vamos falar de Nenê. Até agora não temos resposta. E aí, Nenê, vai parar, não vai parar, vai continuar no Vasco? A única coisa que a gente sabe é o seguinte: o jogador não deve renovar com o Gigante da Colina. Não foi utilizado no amistoso contra o Atlético, jogou contra o Tupi no CT. Não temos informações se ele foi utilizado ou não contra o Resende, mas muito provavelmente não. Vem treinando normalmente, mas já sabe que não deve continuar no Gigante da Colina. Se continuar e assim decidir encerrar sua carreira, seu último jogo deve ser contra o Palmeiras, até porque o seu contrato encerra em abril, e o próximo jogo do Vasco depois do Palmeiras é contra o Bahia no dia 1º de maio. Então, teoricamente, ele não poderia jogar. Mas até o momento, nem Nenê, nem o Vasco se manifestam qual a decisão do futuro. E até porque a janela fecha agora, dia 20. Nenê teria que sair do Vasco agora para poder acertar com um novo time. Até o momento, não se tem nenhuma informação. Sei que é uma pergunta que muita gente faz, muita gente quer saber, mas infelizmente ainda não temos essa resposta de Nenê e do Vasco. E nem com quem continuará a camisa 10 do Vasco, né? Se vai ficar vaga, se algum dos meninos da base vão pegar essa camisa, se a camisa vai para Alex Teixeira, se vai alguém aí, enfim. Não temos essa resposta também de quem será o novo 10 do Vasco. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Assim que tivermos o resultado aí de Vasco e Artisul, a gente vai trazer aqui para vocês. Aquele abraço, tamo junto, até a próxima e saudações vascaínas. Valeu!